Graça e paz, meus amados irmãos da Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram de estar celebrando com vocês a primeira celebração virtual das células da Segunda Igreja em Barra do Piraí, Segunda Batista de Barra do Piraí. Olha só, eu estou muito feliz com esse convite que vocês me fizeram através do pastor Celso. E eu queria só lembrar uma coisa. O prédio pode até estar fechado, mas a nossa comunhão em Cristo jamais vai estar fechada. Então, eu já me alegro com cada um de vocês pelo que Deus está fazendo nessa igreja poderosa, essa igreja maravilhosa que tem por causa dessa visão extraordinária que o pastor Celso, junto com todos vocês, colocaram em ação. Continuaram funcionando, eu tenho certeza absoluta disso, está tudo indo bem, eu creio que as células estão crescendo e eu creio também numa coisa extraordinária, que quando nós voltarmos para o prédio vai ser uma explosão maravilhosa de louvor, de adoração, sabe, de exaltação, de alegria, por tudo que Deus fez, continuará fazendo sobre a vida dos irmãos e sobre a nossa igreja aí em Barra do Piraí. Deus abençoe muito vocês pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção e pela oportunidade de poder trazer uma palavra para vocês hoje, tá? Nessa celebração virtual poderosa que está acontecendo agora. Eu quero orar com vocês em nome de Jesus e pedir a Deus que nos abençoe nessa hora para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade preciosa, maravilhosa de poder compartilhar com os irmãos essa palavra que o Senhor tem mexido tanto comigo, ó Deus, tem gerado tanto no meu coração nesses últimos dias. Eu oro para que a bênção, ó Deus, a sabedoria, o entendimento venha sobre mim, sobre cada um dos irmãos e a igreja seja impactada maravilhosa e poderosamente por essa palavra rema que o Senhor tem colocado em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, amados, deixa eu falar com vocês sobre o tema dessa mensagem que Deus tem gerado no meu coração. Já há algumas semanas eu tenho, junto com alguns irmãos, estudado o livro de Apocalipse, o livro do Apocalipse. E nessa caminhada, Deus tem movido tanta coisa sobre o meu coração. E eu intitulei essa mensagem como sendo a vitória final, ou pode ser a celebração da vitória final. Eu tenho como base para essa palavra que eu quero trazer com vocês, eu pediria muito que você refletisse apenas nesse versículo de Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Na minha Bíblia aqui eu coloquei a NVI, e na minha Bíblia NVI, Apocalipse 1,19 diz o seguinte: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Isso é Jesus falando com o apóstolo João, dizendo: João, escreva as coisas que você está vendo agora, tanto as presentes, que eu estou te mostrando, quanto as que acontecerão. Gente, quando eu estava estudando essa parte do Apocalipse para ministrar algumas aulas, essa palavra veio como uma bomba no meu coração. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo nesses dias e não dá para fugir a essa realidade. Tanto é que eu estou falando com os irmãos aqui virtualmente. Nós estamos vivendo esses dias tempos difíceis, vamos admitir. São tempos difíceis, tempos de angústia, tempo de muito receio para muita gente, tempo de enfermidades, tempo muitas vezes de perdas mesmo, de pessoas que já não estão mais conosco. É um tempo difícil. E no meio desse tempo, eu tenho percebido, eu particularmente, pessoalmente, já fui atacado também com a ideia disso, sentimentos. Eu tenho percebido que muita gente, às vezes, chega a pensar, chega a duvidar de que Deus esteja no controle de toda essa situação, desses acontecimentos. Muita gente chega a pensar: meu Deus, será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai interferir? Será que Deus não pode mudar esse quadro? Será que Deus está no controle de todas essas coisas? Então, quando eu estava preparando uma mensagem sobre o livro do Apocalipse, eu me deparei com esse versículo 19 do capítulo 1 de Apocalipse. E eu descubro o seguinte:
que Apocalipse 1,19, quando fala as coisas que você está vendo no presente e as que hão de acontecer, como que sendo uma expressão inglesa que diz assim, spoiler, né? Eu creio que Apocalipse 1,19 seja talvez um dos maiores spoilers da história. Eu até andei estudando o que significa spoiler numa tradução livre. Estraga prazeres. Isso é spoiler. Alguém vai pretender assistir um filme, enfim, alguma coisa, um livro, e alguém, antes de esperar a pessoa assistir o livro, ou antes de assistir um filme ou ler um livro, ela já conta o final, ou seja, ela estraga o prazer. Isso é spoiler, né? E quando eu estava lendo Apocalipse, quando eu cheguei no versículo 19, logo no início, Deus falou comigo, Eduardo, esse aqui é o maior spoiler da história, o maior estraga prazeres. A Bíblia não diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Diz isso na palavra. E a própria continuação do capítulo 10, versículo 10 diz, mas Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então Deus falou comigo claramente, isso é para mim, eu estou compartilhando com vocês uma experiência na leitura da palavra e naquilo que eu entendo que seja uma iluminação do Espírito Santo no meu coração. Deus falou para mim, Eduardo, esse é o maior spoiler da história. Por quê? Porque Satanás tem um plano de destruir, de controlar a humanidade. Mas a verdade é que Apocalipse 1,19 me mostra que Deus, Ele sim, está no mais absoluto controle da história. Ou seja, a própria Bíblia, se nós lermos os 22 capítulos do Apocalipse, nós vamos descobrir que Deus sim, esse é vencedor junto com a sua igreja. Satanás já está derrotado, ele não vai ser derrotado. Para Deus ele já está derrotado, amado, já está escrito, o final dele já está determinado. Ele já perdeu. Esse é o final do filme. Esse é o final do livro. Nós já vencemos pelo Cordeiro e pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Então a vitória já foi dada a mim, já foi dada a você, já foi dada à igreja. Esse é o maior spoiler da história. Eu estou te dizendo, Deus está não somente no mais absoluto controle da história, como Ele já está contando o final do filme, o final do livro. Satanás perdeu, a igreja venceu, nós triunfamos e vamos julgar os anjos caídos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso general, o leão da tribo de Judá. Bom, isso eu estou te contando já qual é o final da história, o final do livro, o final do filme, e que Jesus já venceu, nós já vencemos com ele. Pense nisso que eu estou te falando. Isso é para pegar e robustecer, fortalecer, sabe, a nossa fé, a nossa determinação e o nosso entendimento de que Deus estando no mais absoluto controle da história, as coisas que estão acontecendo fazem parte do plano permissivo de Deus para quebrantar muita gente, para salvar muita gente, para transformar muitas famílias e trazer para perto muitos que estão longe. E eu falo isso porque olhando para a própria palavra dentro do Apocalipse, dentro da narrativa do livro do Apocalipse, houve também um momento de muita tristeza, gente, de muito choro, de muita dor, de muito desespero, de muita angústia. O apóstolo João, num determinado momento na narrativa do livro do Apocalipse, lá no capítulo 5, eu não vou poder ler todos os versículos, mas eu vou poder pensar algumas coisas que estão nesse livro, nesse capítulo 5 do Apocalipse. Quando João vai narrando o capítulo 5 do Apocalipse, ele chega a dizer, eu tenho até aqui a minha Bíblia aqui, gente, montamos um estúdio aqui dentro da sala de casa, tá, amadinhos? Eu amo muito a vida de vocês. Agora vou ter que usar um pouco aqui meu óculos também, senão a vista não alcança. Deixa eu ler alguns versículos para vocês aqui do livro do Apocalipse, no capítulo 5, tá? Capítulo 5 de Apocalipse, se você puder dar uma olhadinha, fala claramente que existe um livro dentro do livro do Apocalipse, e esse livro está na mão direita daquele que está sentado no trono. Um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Aquele que está sentado no trono simboliza o Deus Pai, Todo-Poderoso. Esse livro que está nas mãos dele, escrito
de ambos os lados e selado com 7 selos, esse livro simboliza os juízos, a declaração de vitória, a possibilidade de acontecer sobre a face da terra, nos céus e na terra, a vitória final do Cordeiro, ou a vitória final da humanidade, vamos dizer assim. Mas quando a gente lê o livro e vê João fazendo a declaração, vem uma pergunta, alguém pergunta: quem é que pode, quem é que é digno? Um anjo poderoso vai clamando: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Ele faz uma pergunta terrível, ele está dizendo o seguinte: ninguém pode, não tem ninguém que tenha a condição de abrir esse livro, não tem ninguém que tenha autoridade para pegar esse livro da mão daquele que está sentado no trono e abrir o livro, porque na abertura desse livro depende o destino de toda a humanidade. Está dizendo isso. E de repente, quando ele faz essa pergunta, ainda fala: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? A resposta vem no versículo 3, diz que ninguém era digno. Ninguém, não havia ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Não é que a Bíblia fala que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus? Desde o momento em que Adão peca, toda a humanidade é afetada pelo DNA do pecado, que entrou na vida de Adão e de Eva por causa do pecado da desobediência. É isso que está dizendo aqui o versículo 3. Ninguém foi achado digno, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro sequer olhar para ele. E quando João tem essa cena, esse quadro terrível, aterrador, desesperador, ele percebe que ninguém é digno porque todos somos pecadores. Estávamos sem esperança, estávamos perdidos. Então não havia mais oportunidade para podermos abrir esse livro. Não havia mais chance. A ideia é essa, a ideia de que não havia mais como. Estávamos perdidos e sem esperança. Daí João irrompe num choro de tristeza e de lamento. Ele fica desesperado porque ninguém foi achado digno. Ou seja, a ideia é: a humanidade está perdida. Nós estamos perdidos. Não tem mais saída para a gente, não tem mais solução, não tem mais salvação. Mas escuta isso. Quando você chega em outro versículo, que é o versículo 5 do capítulo 5, e 5, só para lembrar, é o número da graça de Deus, no capítulo 5, no versículo 5, o anjo diz, um dos anciãos diz para João: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nós estávamos perdidos, amado. Não tinha mais jeito, não tinha mais condição. Deus viu essa condição. Deus viu a nossa desesperança, a nossa incapacidade de produzir obras que nos levassem à salvação. E como diz João, capítulo 3, versículo 16, que ele amou a mim, amou a você de tal maneira que ele resolveu dar. Ele deu o único filho que ele tinha, ele deu o melhor que ele tinha, para que eu e você, crendo nele, não morrêssemos eternamente, mas tivéssemos a vida eterna. O ancião está dizendo: não chore, João, não fique desesperado. Não pense que não existe mais chance, que não tem mais como, que Deus perdeu o controle. João, não chore, não se desespere. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E a vitória que ele venceu é sua também, é da igreja, é de todos aqueles santos que morreram em Cristo, de todos os santos da segunda igreja batista em Barra do Piraí que estão aí vivos, e de todos os santos que ainda virão a nascer crendo no nome de Jesus Cristo. Essa é uma palavra extraordinária, uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Está dizendo o seguinte: olha, não se preocupe, a vitória já é de vocês. Já está derrotado o inimigo. Vocês precisam saber disso. Igreja, o inimigo já perdeu. Ele não vai perder. Ele já perdeu. O que eu e você precisamos fazer é apenas andarmos na vitória que Jesus Cristo já nos deu pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu sei agora que a vitória é do Cordeiro. Eu sei que a vitória agora é da igreja. E quando eu estava lendo isso,
Eu creio que o Espírito Santo me pegou muito forte nessa hora. Porque ele falou assim, olha, eu estou dizendo para você já qual é o final do filme, qual é o final do livro. Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre com todos aqueles que o seguem. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para Satanás, para o diabo e seus anjos, não criou o inferno para o ser humano. E Deus me pegou muito ali naquela hora que eu estava estudando Apocalipse. Eu confesso que foi um momento muito forte entre Eduardo e Deus. E eu oro para que seja entre você e Deus. Você que é líder de célula, você que tem algum cargo de liderança, você que não tem nenhum cargo de liderança, você que é um membro da igreja, eu queria dizer uma coisa para você. Deus está dizendo que nós já vencemos pelo Cordeiro, pelo seu sangue, pela sua palavra. Se eu já sei disso, e eu sei que Deus quer que todas as pessoas se acheguem a Ele como o pai de um filho pródigo está esperando pela volta do filho, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me mexer, gente. Eu preciso me movimentar. Eu preciso ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu preciso trazer, a 100ª ovelha de volta. Se eu já sei que o diabo vai ser derrotado, já está determinado o destino dele. E eu sei que Deus não quer que nenhum ser humano pereça, mas tenha vida eterna. O que é que eu preciso fazer de posse dessa mensagem tão poderosa? Eu preciso ir atrás de mais alguém. Eu preciso tocar na vida de mais alguém. Eu preciso jejuar por mais alguém. Eu preciso orar por mais alguém. Eu preciso interceder por mais alguém. Eu preciso gemer por mais alguém. Eu preciso dar o meu coração por mais alguém. Abrir a minha vida para mais alguém. Eu preciso colocar mais alguém dentro desse coração que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Igreja, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, se eu não estou enganado, que a nossa vitória é final, mas que nós podemos apressar a vinda do Senhor. É um paradoxo. Apressar a vinda do Senhor é um paradoxo, porque quem é que pode apressar o plano de Deus? É mais para o meu entendimento do que para qualquer outra coisa. Mas 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12 diz, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Eu, você, cada um de nós, pessoalmente e juntos, aguardando a vida de Deus, santificando a nossa vida, tendo uma vida de relacionamento íntimo com Deus e com os irmãos, com a igreja, sendo fiéis em todas as áreas da nossa vida, seja ela profissional, até porque só temos uma vida. A gente fala vida profissional, vida ministerial, vida familiar. Gente, nós só temos uma vida, e essa vida que nós temos, toda ela deve ser dedicada no altar de Deus. Mas ele não fala somente esperando o dia de Deus, porque esse dia vai chegar. A volta de Jesus vai acontecer. Mas ele fala sobre apressando a sua vinda. Como é que eu apresso a vinda de Deus, a volta de Jesus? É só um entendimento meu que eu estou compartilhando com vocês. Eu apresso a vinda de Deus, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, falando desse amor, tocando no coração de mais alguém, dizendo a essas pessoas, a qualquer uma, sem distinção, sem acepção de pessoas, sobre o grande e maravilhoso amor de Deus. Jesus Cristo chegou a dizer que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele veio para essas pessoas. Ora, meu amado, quem não tem Jesus, quem está longe de Jesus, com todo o amor eu estou falando isso, está doente, precisa voltar-se para Deus. E quem é que Deus comissionou quem Deus enviou? Quem são os pés formosos que Jesus está colocando na face da terra? Não olhe para o seu irmão, não olhe para o pastor Celso, não olhe para qualquer outra pessoa. Jesus colocou você para ser esses pés formosos, a igreja caminhando na terra e anunciando as boas novas, o dia aceitável, o ano aceitável do Senhor. Ele colocou você, colocou a minha vida. E ainda diz lá em 2 Pedro 3,12, porque naqueles dias, o dia da vinda, o dia de Deus, o dia da chegada, da volta de Jesus, naqueles dias, ou naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, abrasados alguns textos. O que ele está dizendo com isso? Virá um juízo de Deus sobre a face da terra. Mas eu e você temos uma mensagem que pode mudar o destino da vida dessas pessoas.
Diz que hoje, enquanto eu estou falando aqui com vocês, mais de 50 mil brasileiros perderam a vida para a Covid-19. Tem outras causas, outras mortes acontecidas por vários outros fatores. Mas cada vida que se perde, e se perde para sempre, pode ter sido uma vida para a qual eu não anunciei Jesus. Eu vou contar um testemunho para vocês e vou terminar. Um dia, eu morava no Rio de Janeiro e eu entrei num elevador, lá em Vila Isabel. Na hora que eu entrei no elevador, a porta ia se abrir. Eu vi o elevador parando, a porta ia se abrir, provavelmente alguém ia entrar, como aconteceu. E antes que a porta se abrisse, eu ouvi Deus falando para mim assim: fale do meu amor para essa pessoa que vai entrar. Diga só isso, porque é o tempo rápido do elevador. Diga, Jesus te ama. E entrou uma jovem. Eu vi que aquela jovem estava chorando. E, amados, eu congelei aqui naquela hora. Eu sabia que era só dizer isso. Jesus te ama. Eu creio que aquela frase ia fazer toda a diferença na vida daquela jovem. Eu confesso para os irmãos, eu não falei nada. Saí dali me sentindo pior dos cristãos, pior filho de Deus, porque eu havia desobedecido à voz do Espírito Santo. Eu estou dizendo aqui para vocês hoje algo que é a voz do Espírito Santo para mim e para você. Enquanto ainda é dia, vamos anunciar as obras de Deus, porque a noite vem chegando, quando ninguém mais vai ter oportunidade de fazer isso. Igreja poderosa, não desista, não volte atrás. Jesus disse que quem pôs a mão no arado, ou tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é digno do reino dos céus. Eu declaro em nome de Jesus que cada um de vocês tem colocado a mão no arado e vão empurrar o arado para frente, mantendo os olhos firmes, atentos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sabendo de uma coisa, os dias da ação do inimigo na face da terra estão contados e o fim dele já está determinado. Vamos arregaçar as nossas mangas, vamos continuar fortes, irmãos. Vamos em frente, vamos marchar, não vamos parar em nome de Jesus. Vamos tocar no maior número possível de pessoas, até que toda a Barra do Piraí e região sejam saturados pelo poder do Evangelho no nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, não por causa de megalomania, nem de arrogância e nem de prepotência. O espaço, sabe, a sua Samaria, que é Barra do Piraí, a sua Jerusalém, a Judéia e confins da terra, tudo isso faz parte de um plano que começa com uma coisa chamada obediência. Então eu quero orar por mim, quero orar por você, que está me ouvindo falar agora, sobre o maior spoiler da terra, que é a vitória final do Cordeiro e dos seus santos. Aonde ele diz, vem para cá, João, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que estão acontecendo agora e as que vão acontecer. As que vão acontecer são as que nós estamos vivendo hoje. E as que a gente está vivendo hoje são dias difíceis, mas ainda é o princípio das dores. Vem coisa muito pior por aí. E nós precisamos resgatar o maior número possível de pessoas das mãos do inimigo. Eu quero orar pela sua vida, quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero orar em nome de Jesus, declarando com poder e com autoridade que cadeias vão estar sendo quebradas dentro de mim, dentro de você, para que eu e você sejamos gente destemida, que entendendo que o destino de muita gente depende de uma palavra, de uma frase, não tenhamos por medo nem assombro, abrimos a nossa boca, onde quer que seja, para dizermos uma coisa: a vitória do Cordeiro já aconteceu. Venha participar das bodas. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela minha vida, oro pela vida do meu irmão, da minha irmã, seja ele um membro da igreja mais novo, ao pastor, pastora mais experimentado. Eu oro em nome de Jesus para que o nosso coração, a nossa vida continue sendo uma vela colocada em cima do velador,
Continue sendo o sal que salga, ó Deus, a luz que ilumina de verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, use a minha vida e a vida do meu irmão para num simples telefonema, numa mensagem, numa plataforma digital, seja carregada do entendimento de que nós temos autoridade, um chamado de Deus, um chamado divino, para arrancarmos almas das mãos do diabo e, no nome de Jesus, plantá-las no reino do Filho do teu amor, Pai. Eu clamo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, e eu declaro que nessa mensagem o Senhor já está colocando o nome de pessoas, o Senhor vai colocar oportunidades diante de pessoas. Eu declaro no nome de Jesus que não vai haver espaço, não por causa de pensamentos prepotentes ou egocêntricos, não vai haver espaço na segunda igreja batista de Barra do Piraí, não vai haver espaço para a quantidade de pessoas que vão acorrer para os cultos de celebração, para as células, ó Pai. Eu te bendigo, ó Pai, porque nessa celebração virtual de células, eu creio que o Senhor está liberando uma porção dobrada do teu Espírito sobre meus irmãos e minhas irmãs. E eu te bendigo, ó Pai, pela visão que queima, que arde, ó Deus, no coração do teu servo, o pastor Celso, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor continue fortalecendo a ele, ó Deus, a sua família e toda a equipe, ó Deus, e todos os irmãos e todos os líderes, ó Deus, porque é uma obra que o Senhor colocou em nossas mãos fazer isso, Pai. Sermos como um Arão e como um Ur, ó Deus, segurando os braços de um Moisés, de um líder, ó Deus, na igreja, participando ativamente, com um coração cheio de fé, cheio de compaixão, cheio de empatia pela vida das pessoas. E em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro que isto, ó Deus, que eles estão vivendo, ainda nem é o começo daquilo que o Senhor vai fazer, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, meus amados. Eu tenho tanta honra de poder ser a pessoa que está compartilhando, repartindo essa palavra com vocês, e que o nome de Jesus seja exaltado sobre vocês. Em setembro, se Deus permitir, vou passar 20 dias aí em Volta Redonda, e quem sabe a gente não pode se encontrar um pouquinho, bater um papo, tomar um café com o nosso pastor aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Aqui é o pastor Eduardo, da Amazônia, Santarém, Pará, junto com a nossa família. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, igreja poderosa, igreja vencedora, que tem a vitória final nas mãos. Fiquem com Deus. Aleluias.